Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos aqui fazer a devolutiva da atividade de cultura goiana do dia 19/3, que é aquela atividade relacionada aos trabalhos que vocês apresentaram, né? Eu disponibilizei a ficha no programa lá, né? No GR8, com o link do site que inclusive vocês utilizaram para fazer as pesquisas, os trabalhos. Então são as questões referentes aos 4 etnias, né, dos índios de Goiás, que são os mesmos que vocês apresentaram os trabalhos. Então vamos lá. A primeira questão é sobre os avacanoides. Vamos lá. Apontar a sua origem linguística. Então olha só, a língua avacanoeira, ela pertence à família Tupi-Guarani, que é um grande tronco linguístico, né? Tupi-Guarani. Existe uma, um ponto bem significativo nessa língua dos javaés, é que existe uma diferença de dialeto entre a homens e mulheres, né? E quando esse grupo se separou, que eles, né, viviam aí de início no alto Rio Tocantins, quando esse grupo se separou, os grupos que vieram para a Araguaia, né, o Médio Araguaia, passaram a se envolver com outras tribos, né, com outros grupos, e aí houve uma mudança no dialeto, certo? Então, o Tupi-Guarani é a raiz da língua deles, certo? A localização. Como eu falei, esse grupo avacanoeiro, desde o início, eles habitavam o Alto Tocantins. Com a chegada dos colonizadores, né, os bandeirantes, né, os portugueses, esses índios se separaram. Muitos, né, fugiram, na verdade, para o Médio Araguaia e poucos, né, também se situaram ali nas matas fechadas do Alto Tocantins. Então houve uma migração muito grande para o Médio Araguaia. E ali no Médio Araguaia eles foram, né, se estabelecendo ali na ilha do Bananal, né, e também se miscigenando com outros grupos. Inclusive, nos avacanoeiros há uma questão muito interessante, que é a questão da miscigenação com negros, né, que eles são chamados também de caras pretas, exatamente pela essa miscigenação com escravos negros fugidos, né, que foram para essas regiões do Araguaia e Tocantins também. É interessante perceber também, né, destacar que o avacanoeiro é um termo atribuído a eles devido à grande habilidade deles com as canoas nos rios. Mas eles, né, se definem como o povo Auá, né, o nome da língua deles aí. Quanto, então, sua relação com o xamanismo, né? O xamanismo, ele não é uma religião, ele não tem umas doutrinas, ele não tem doutrinas, ele não tem, assim, regras. O xamanismo é uma prática, né, realizada por essa etnia, por outras etnias também, e é uma prática espiritual, é um conjunto de ritos que envolve dança, que envolve música. Então, os xamãs são espíritos evoluídos, né, que são chamados, trazidos, incorporados pelos pajés, né, e eles acreditam, então, que esses xamãs são muitos seus próprios descendentes, que vivem uma outra estrutura espiritual bem melhor, e que eles, através desses rituais, eles chamam, né, eles invocam e acabam incorporando os seus xamãs. E esses xamãs vão realizar curas, vão conversar com eles, vão dar instruções. Então, toda essa questão espiritual mesmo, certo? O xamanismo, então, não deve ser entendido como uma religião. Ele é uma prática, tá? Ele é uma prática tradicional religiosa. Ele não é uma religião com regras. É uma prática religiosa desses indígenas. Os recursos naturais. Então, esses índios são grandes criadores de roças, né, coletores e também pescadores. Eles desenvolveram, né, a agricultura, né, nas margens do rio, aí, tanto o Araguaia como o Tocantins, né,
e essa agricultura à base de milho, de batatas, que é uma grande fonte de alimento deles, mas eles também são grandes caçadores de mamíferos, né? Certo? Bom, agora o grupo dos javaés. Os javaés, quanto à sua questão de língua, né, sua origem linguística, os javaés, eles pertencem a um grupo linguístico do macro-G. Por quê? Os javaés é uma etnia que ela houve uma mistura desde a sua origem com os povos carajás. Então, eles atribuíram essa língua dos carajás. Então, eles se autodenominam como Ini, né, que significa ser humano, gente, né, e se chamam, né, de Idiamanhandu, certo? Bom, a localização. Os javaés, eles, desde o contato com os colonizadores, né, eles habitam ali o Vale do Rio Araguaia e do Rio Javaés. Né? No Vale do Rio Araguaia, bem no meio do Rio Araguaia, é a Ilha do Bananal. Então, ali há ainda muitas aldeias, né, dos javaés, e também as margens do rio Javaés, que fica bem, né, do lado oeste aí do rio Araguaia, habita também várias aldeias de javaés. E é interessante destacar também que esses javaés eles se misturaram com os carajás ao longo do seu desenvolvimento, do seu crescimento populacional. Certo? Bom, a dança dos Aruanãs. A dança dos Aruanãs é uma prática que não é só dos javaés, mas é uma prática de várias etnias. Ela está totalmente ligada à questão do xamanismo. Então, quem são os Aruanãs? Os javaés acreditam que os Aruanãs são os seus descendentes, são espíritos evoluídos de onde eles vieram, que vivem no mundo subaquático, abaixo das águas. Dali que eles vieram, né, então, através de um portal, só que esse portal depois foi fechado. Aí eles foram permitidos viver aqui nesse mundo do meio, e os seus ancestrais ficaram no mundo subaquático. Então, todos os anos, né, os xamãs, que são como se fosse um grande sacerdote da tribo, eles invocam esses Aruanãs, que são espíritos que eles incorporam. Então, geralmente, são 2 ou 3 Aruanãs, e esses Aruanãs vão para as famílias, para as casas. Lá, durante o período de 1 ano, esses Aruanãs são muito bem tratados, são alimentados pelo pai índio e a sua mãe. Então, essa prática está totalmente ligada à questão espiritual da tribo, porque essa prática ela está dando continuidade a todo o sistema, tanto econômico como evolutivo da tribo. Por quê? O javaé, quando ele se casa, ele vai para dentro da casa do sogro. Então ali ele deve toda uma honra, uma obediência e um bem cuidar do sogro e da sogra. Então, o pai índio, ele passa a ser aquele que vai alimentar, aquele que vai cuidar da família. Então, quando os xamãs trazem para dentro da casa de um pai índio, um Aruanã, esse Aruanã ele tem que ser muito bem alimentado, bem tratado durante todo o resto do ano. E geralmente ele é trazido para uma casa onde esse casal, esse pai índio, essa índia, né, essa família tem um filho. Aí, esse ritual, durante 1 ano, ele é terminado na iniciação masculina, onde esse índio vai ser preparado, ele vai ser, né, eles vão escolher uma esposa para ele, vai haver a união dessas famílias. Então, essa prática da dança dos Aruanãs está totalmente ligada à questão da continuidade da vida da tribo. Porque o pai índio é aquele que cuida da família toda, aquele que sustenta a família toda, aquele que trabalha para a família. A mãe índia é aquela que prepara as refeições. Então, ela tem que preparar com muito amor, com muito cuidado, com muito carinho. E isso vai ser passado de geração em geração. Então, quando o índio se casa, na verdade, quando entra na sua vida a iniciação masculina,
ele é totalmente influenciado pelos xamãs. Eles acreditam ser influenciados pelos xamãs. Então, a dança dos Aruanãs, na verdade, ela é um rito que vai estar perpetuando aí toda essa questão de sobrevivência da tribo, da economia, né, da relação entre o pai índio e a família, né, com o sogro, a sogra, a sustentação. Então, a tribo, ela vive disso. Né? Na verdade, a tribo, ela tem toda essa questão do pai índio prover a família, cuidar da família. Então, isso, na verdade, no mundo espiritual deles, eles estão sendo guiados e regidos pelos Aruanãs. Então, os Aruanãs ficam com eles para que eles sempre possam estar desenvolvendo essas habilidades de prover, de cuidar e de manter essa tradição. Certo? Bom, a questão número 3, sobre os carajás. Vamos lá. Os carajás, a língua deles é de origem, é do tronco macro-G. Na verdade, foi uma língua formada a partir da convivência dos carajás com mais outros grupos, que é os javaés e os xambioás. Tá? E esses carajás, eles se dividem em 2 subgrupos, que é, né, como falei, os javaés e os xambioás. E a mistura desses grupos, né, acabou formando uma linguagem, que é a linguagem carajá, que é chamada aí, né, na literatura indígena, na questão da caracterização das línguas, como língua macro-G. Esse povo carajá, eles se denominam como Ini, eles se chamam, né, como Ini, que significa nós, né, os humanos, o povo. Bom, a sua localização, né, os carajás, eles vivem também, né, viveram também na habitação aí do rio Araguaia, né, em lagos baixos do rio Araguaia. Então, o rio Araguaia tem a sua época de cheia, a sua época de vazio, né, de seca. Então, quando forma aqueles lagos, no período de seca, lagos baixos, os carajás sempre utilizavam ali, e ainda utilizam, para plantar suas roças. Tá? Então, o habitat deles é ali as margens do rio Araguaia. E a questão da atividade de sobrevivência. Então, né, são o cultivo de roças, né, essas regiões onde a água é mais baixa em determinado período. Eles também, com o período de chuva, eles migram para regiões mais altas para cultivar suas roças. E eles cultivam muito milho, a mandioca, né, a melancia, batatas. Mas também conhece os frutos do cerrado, né, como o piqui, a goiaba, né, o abacate, frutos silvestres típicos do cerrado. Mas eles também são grandes caçadores de mamíferos. Certo? Essas são suas atividades de subsistência. Por último, nós temos os tapuios. É interessante destacar e entender que os tapuios é uma expressão, uma autodenominação construída pelo colonizador. Tá? Tapuio significa, na verdade, durante toda a formação da administração colonial, eles atribuíram os tapuios como índios hostis, índios bárbaros, né, que não se adequaram à colonização, que foram hostis à colonização, não aceitaram a colonização. Então, uma maneira deles conseguirem contato com esses indígenas e conseguir manter a ordem foi reunir essas tribos hostis, essas tribos que não queriam se encaixar no sistema colonial, em determinados lugares. Então, a língua dos tapuios, ela é a língua do tronco macro-G, né? Porque esses grupos, o tapuio, aliás, eles são grupos formados das tribos Xerente, Javaé, Chavante,
Tá? E Carajás também. Então, esses grupos eles começaram a ser levados para aldeias e ali construíram aldeias, praticamente colocando esse povo para habitar ali e produzindo pequenos comércios e praticar a prática da agricultura. Então, a língua macro-G. Então, os tapuios, né, é uma expressão criada pelo colonizador, pelo homem branco, para atribuir essas tribos. E é a localização. Bom, os tapuios, aqui em Goiás, essa localização começou a partir da formação da aldeia do Carretão, que foi uma aldeia criada no século XVIII, né, no período colonial do Brasil, pela rainha Dona Maria, né, a mãe de Dom João VI. Então, essa aldeia ela foi fundada com o objetivo de agrupar esses povos e com aquela ideologia de, né, aculturar esses povos. Então, atualmente, né, essa aldeia ela não é mais como ela foi criada, né, com uma grande quantidade de indígenas. Com o passar do tempo, muitas políticas agrárias foram tomando terras dessas aldeias, muitos indígenas foram levados para outras regiões. Então ela não é exatamente como ela foi criada. Não tem mesmo a quantidade de etnias, né, de indígenas, de etnias que tinha desde o início do século XVIII, para onde esses indígenas foram levados lá. E atualmente, a localização dessa aldeia do Carretão, ela fica nas proximidades ali da cidade de Rialma, né, de Nova América de Goiás. Tá? Bem próximo, bem para frente de Brasília ali, certo? Bom, outra questão, né, as lutas pela terra. Então nós vamos destacar aqui nessa questão de luta pela terra a história narrada pelo o senhor, como que era o nome do senhorzinho aqui, do indígena lá, o senhor Manuel Simão, né, que o senhor Manuel Simão, ele narra toda a história de luta pela terra, falando que desde a formação dessas aldeias, né, a família dele, né, veio aí da união, né, de duas indígenas com escravos e que com o passar do tempo, né, as políticas agrárias elas foram tirando parte dessas terras, dessas aldeias para a construção da agricultura, da pecuária, né, para aderir, né, à prática da agricultura, da pecuária, e que esses índios foram cada vez mais sendo retirados do seu espaço. Até que, né, ele vai narrar também a história de uma indígena que procura, né, um órgão governamental para reconhecer a posse da terra deles, que é, né, descendente da família dele também. E essa indígena consegue, né, depois. E tem a questão que vão entrar advogados que eles vão procurar também para reconhecer a posse da terra. Até que na década de 40 eles vão chegar na presença do governo Pedro Ludovico, né, que era o governador de Goiás na época, e vão conseguir aí, documentos que vão dar a posse da terra para eles. Então, dentro dessa fala desse senhor, né, toda a questão, a narrativa também de violência, né, de assassinatos, né, de envolvimentos de políticos da família Caiado, né, dando proteção a fazendeiros, né. Então, essa aldeia Tapuia, que foi construída desde o início, na verdade, foi uma aldeia construída para jogar esses indígenas ali, essas etnias que não se adequaram à colonização, que rejeitaram a colonização. E desde então esses indígenas passaram a ser fiscalizados por políticas. Então, quando o Brasil se torna uma república, né, essas questões políticas de agrárias, elas vão tomar essas terras dos indígenas aos poucos, tanto que esses indígenas então vão começar por si mesmos a procurar, né, como o senhorzinho narrou, a procurar advogados, a procurar o reconhecimento. Então, é interessante perceber que eles mantêm vivo na mente deles essa questão da luta pela terra.
né? Isso a gente não encontra muito em registros, em livros de história, mas eles têm, né, fortemente essa tradição de passar para outras gerações a maneira, né, como que eles foram tratados, como eles conseguiram, o que eles precisaram fazer para ter posse de uma terra que já era deles, né? E a maneira como que eles todos foram agrupados, né? Desrespeitando as suas tradições individuais, desrespeitando a linguagem deles e ainda, né, atribuindo um nome que foi construído para designar essas etnias. Bom, pessoal, então, no geral, era isso aí. O objetivo dessa atividade aqui foi recordar os trabalhos, tá? Para que a gente não ficasse perdido aí dentro, cada um dentro do seu próprio trabalho, sem, né, tá aí entendendo as questões fundamentais dos outros grupos, né, que no geral vai retratar aí, né, a vida, a história, a questão de sobrevivência e a maneira de viver, né, de cada etnia aqui dos índios de Goiás. Ok? Então, a gente finaliza aqui. Então, eu gravei esse áudio com a intenção de fazer esses apontamentos. Então, vocês, né, acompanhem aí. E, na medida do possível, se vocês acharem que tem necessidade de acrescentar alguma coisa aí nessa atividade de vocês, vocês podem estar aí ouvindo o áudio, né, e fazendo isso, ok?